Fala galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bem, a gente tem passado aí por alguns momentos difíceis, né, referente a essas paralisações que a gente está tendo no nosso país devido ao Covid-19, que é o coronavírus, né? Mas aqui a nossa produção de conteúdo não para, então nós vamos continuar aí com os nossos conteúdos semanais, tá bom? Para que vocês então, à medida que vocês vão ficando talvez em casa devido a esses problemas, vocês possam usar esse tempo então para aumentar o seu conhecimento sobre a norma NR13, a norma que mais cresce no nosso país aí, referente a estudos, né, de segurança, integridade, avaliações de riscos para esses equipamentos, né, de alto risco, que são caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos, beleza? Hoje o nosso vídeo vai falar sobre um negócio muito legal, que é metalurgia aplicada à NR13. Como que nós aplicamos a metalurgia à NR13? E como que nós podemos conhecer, ou por que conhecer alguns materiais nos ajudam, talvez, na tomada de decisão ou até mesmo numa reunião de negócios, né? Para que a gente entenda os conceitos básicos dos materiais da metalurgia, para que a gente possa então tomar boas decisões mais assertivas no dia a dia, beleza? Então hoje nós vamos estudar materiais. Eu separei 3 materiais para que a gente possa fazer um estudo aqui, que é o aço carbono, né, o aço baixo carbono, que é o ASTM A285 grau C, que é um material que a gente já tem estudado bastante. Eu separei também o ferro fundido dúctil, que é o ferro fundido nodular, vocês vão entender por que ele é dúctil, e o ferro fundido cinzento, que é um ferro fundido extremamente frágil. Então, quer saber mais sobre esse assunto? Aumentar o seu conhecimento sobre a metalurgia aplicada à NR13? Então fica aqui no vídeo e não sai. Bem, pessoal, conforme eu falei no início, né, e antes da gente dar sequência aqui, eu queria que vocês, por favor, dessem um joinha se você gostou da matéria, né, e claro que você vai ficar até o final. Desse um joinha, fizesse aí o seu compartilhamento com o seu pessoal, as pessoas que você conhece, acione o sininho também para que você possa sempre estar recebendo aí as nossas notificações dos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre metalurgia aplicada à norma NR13, que é uma norma trabalhista, né? Como que nós, conhecendo a metalurgia de uma forma mais direta, a gente pode então atuar de uma forma também direta e assertiva na questão da norma NR13. Por que eu conhecer a metalurgia, conhecer as propriedades mecânicas dos materiais me ajuda a NR13? Então é isso que nós vamos ver hoje. Como eu disse, eu separei aqui 3 materiais. Nós vamos fazer também, além desse vídeo aqui no estúdio, a gente vai também para o laboratório para fazer um vídeo lá no laboratório e realmente fazer os ensaios e as análises laboratoriais desses materiais que eu estou separando. Então eu vou convidar vocês para primeiramente entender um pouco mais sobre essa questão aqui no nosso computador, que eu separei aqui uma matéria para vocês, para que vocês possam avaliar de uma forma mais direta, beleza? Vamos lá então. Bem, pessoal, aqui eu trouxe para vocês, né, o tema de hoje, que é a metalurgia aplicada à prática da NR13, né, avaliação de materiais, conhecimentos teóricos e práticos. Eu trouxe esse gráfico aqui para que vocês entendam aí um pouco melhor sobre a questão dos materiais dúctil, né? Ou seja, o material dúctil ele tem uma boa elasticidade. Quem conhece de metalurgia já sabe que o material dúctil ele tem uma zona plástica e uma zona elástica, né? A gente já falou muito sobre isso aqui, mas eu vou repetir hoje para ficar bem gravado aí na mente de vocês. Entre a zona elástica e a zona plástica existe uma zona ali que é a zona elástico-plástica, né? Que não é nenhuma nem outra, tá? É uma zona de transição. E essa zona de transição é exatamente, né, o limite de escoamento do material, onde fica o limite de escoamento do material, tá certo? Apesar disso, a norma, né, as propriedades, os projetos, na verdade, usam
antes mesmo de chegar nessa parte, né? Ou seja, na hora que termina a zona elástica, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo esse tracejado que eu estou passando o mouse? Então, na hora que termina a zona elástica, já é o ponto de escoamento, olha lá, ó. É a tensão de escoamento, ou limite de escoamento. Depois da zona de fluência, que seria a zona plástica elástica, então aí você vai ter o final dessa zona e o começo então da zona plástica, que é onde o material ele vai e não volta mais, né? Isso eu expliquei para vocês e eu vou mostrar também para vocês ali no quadro daqui a pouco. Aqui é esse T, né, é a tensão máxima, ou seja, o limite de resistência do material. Aqui você tem o ponto de ruptura, que está entre o limite de escoamento e a tensão máxima, que é a resistência mecânica do material, tá certo? Eu vou mostrar isso aqui para vocês na norma, para que vocês fiquem bem atentos, então. E aí a gente tem aqui, então, um material dúctil, tá? Que tem essa característica. Olha só a característica do ensaio. É claro que todos os gráficos não saem exatamente da mesma forma, então você pode ter gráficos um pouco diferentes e a gente vai ver isso lá depois no laboratório, tá certo? Depois eu tenho aqui um ferro fundido dúctil, que é um ferro fundido nodular com grafita esferoidal, tá? Então você tem aí, por exemplo, um gráfico de tensão de tração por deformação, que é o mesmo gráfico que a gente mostrou anteriormente para o material dúctil. Então você tem aqui a subida, certo? E para um ferro fundido dúctil, apesar dele ter uma certa deformação, né, ele não tem um escoamento nítido. Então o que a gente faz? A gente traça uma reta de 0,2%, né, da deformação, e onde ela cruzar, você vai ter aí o limite de escoamento, tá certo? Então aqui você tem um ferro fundido nodular com uma resistência de 76 kgf por milímetro quadrado ou 745 MPa. Esse aqui ele tem uma deformação bem pequena, por quê? Porque você pode notar que a resistência sendo maior, o material é mais duro e mais resistente, tá certo? Aqui um outro ferro nodular ferrítico, esse aqui já não é ferrítico, é perlítico, por isso que ele tem uma deformação bem menor, tá vendo? Que é quase 0,6% de deformação aqui. Esse aqui ele já alonga, né? E já cresce mais, por quê? Porque ele é um ferro nodular ferrítico recosido. E a resistência à tração dele é 41 kgf por milímetro quadrado, ou seja, 400 MPa ou megapascal. É interessante que 400 megapascal é bem diferente de 745. Isso mostra também que o material de cima aqui não é dúctil, o de baixo é dúctil, tá certo? Esse aqui é um material mais frágil, apesar dele ter também determinado alongamento devido à sua ferrita, sua grafita, né, na verdade, ela ser esferoidal, tá certo? Então vamos para o próximo gráfico aqui. Esse aqui são gráficos típicos de acordo com cada característica do material. Eu tenho aqui os comportamentos típicos das curvas de tensão e deformação. Deixa eu mudar um pouco aqui a minha imagem para que você possa ver melhor. Desligar o celular aqui porque está tocando, peraí. Então aí vocês podem ver aí esse gráfico, né? Esse aqui é os comportamentos típicos das curvas de tensão e deformação. São gráficos típicos de acordo com cada característica do material. Aí no A, por exemplo, a gente tem o material dúctil, né, com patamar de escoamento bem nítido. Esse aqui é o patamar de escoamento bem nítido. Nós temos na letra B um material dúctil sem patamar de escoamento definido. Provavelmente o material que a gente vai ensaiar vai ser desse jeito, que é um material dúctil, porém sem definição do patamar do escoamento, né? O ferro fundido nodular com baixa perlita, né? Ou seja, com baixo teor de quantidade de perlita, ele tem uma resistência menor e ele tem um escoamento menos nítido, né, do que o aço, porém mais nítido do que os outros demais frágeis. Aqui você tem um material não linear, ou seja, que é um material que
não se vê praticamente aqui o escoamento. Aqui você já tem um material também frágil, totalmente frágil na letra D, e esse material frágil ele não tem escoamento também. O ferro fundido cinzento que nós vamos testar é similar a este daqui, tá certo? Essas são algumas imagens de ensaios de tração, né, de corpos de prova rompidos após a ruptura. Aqui você nota os materiais dúctil, tá vendo? E aqui o frágil. Olha só que interessante que o material dúctil ele tem ele chega a ser o formato da fratura a gente chama de taça-cone, porque ele forma um cone e uma taça lá, ó, como se fosse uma taça e um cone do outro lado, tá vendo? O outro material você já tem aqui uma fratura plana, reta, né? Por quê? É como se tivesse realmente cisalhado. É uma fratura extremamente frágil e não tem deformação no material. Você não vê aqui na fratura frágil, por exemplo, um material com alongamento aparente, como é o caso do material dúctil, tá certo? Aqui o código ASME eu trouxe para que vocês possam ver, que é o ASME 2 parte D metric, que é onde a gente consegue então ver ali as características dos materiais, as tensões, né? Eu vou abrir ele aqui para a gente ver e vou mostrar para vocês então. Olha aí, ó, aqui é o ASME, né, 2 para material. Vamos primeiro na página 78, que é uma página que a gente já viu, já usou, né, para falar para vocês, para mostrar para vocês aí. Página 78, 76, 78, essa aqui. Então, um dos materiais que a gente vai avaliar é esse aqui, ó, é o número 3, é uma chapa ASTM A285 grau C, tá certo? Então, já estou anotando aqui, uma chapa, deixa eu ver aqui onde que eu vou anotar. Vou anotar aqui, ó, nesse papel. Essa chapa de aço carbono, que é o item 3, né? SA285C, grau C. O que a gente tem que olhar, lembra? É o número 3, a linha 3. Então, a gente vai lá na linha 3 e vai ver qual que é a resistência mecânica e também o escoamento que ele traz para a gente, né? Lembrando que isso aqui são valores mínimos, então o limite de resistência é de 380 MPa mínimo, certo? E aqui o limite de escoamento é de 205 MPa mínimo, correto? E aí a gente vai dar sequência aqui e vai ver qual que é a tensão máxima de acordo com as temperaturas, tá? Olha aqui, ó, então você tem aqui essas tensões, número 3, né? Essas tensões de acordo com essas temperaturas aqui de cima, esse aqui que é o limite, tá vendo? Então, por exemplo, a 40 graus, 108 de tensão de resistência. A 200 graus mantém 108. Vai mudar a 300 graus para 107, mas tem uma mudança significativa a partir de 400 graus, olha lá. Então, esse material ele não é bom para você utilizar acima de 375 graus, por exemplo. Você vai ter muita perda na resistência. Então, vamos colocar aqui que ele a 100 graus, vamos colocar 100 graus. A 100 graus Celsius, ele tem 108 MPa de limite, de tensão de resistência. Tensão máxima de resistência. Máxima. Essa tensão, esse 108, é o valor que o ASME usa para cálculo, né? Para PMTA, para cálculo de espessura mínima dos materiais e assim por diante, de acordo com as características de cada equipamento. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Ó, na página 626, eu vou mostrar para vocês aqui agora o material dúctil
ferro fundido dúctil, 626. 626. É muita informação, né, gente? Cheguei aqui, ó. Então aqui nós temos a página 626. Aqui a gente já vê ferrosos e não ferrosos, tá? Mas no nosso caso que eu estou querendo mostrar para vocês é o item. Qual que é o item? É o material, é o SA 874, que é este 874, que é este daqui, ó. É o 30 e o 31, esses dois. Então esses dois materiais aí, o que eles mostram? Ele é um ferro fundido dúctil, né? Dúctil, tá vendo? Ferro fundido dúctil. Ele é fundido, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, chapa, forjado, né? Conformado e fundido aqui. E aí você tem os dois materiais porque eles são equivalentes aqui. Pode ver que aqui, ó, é a tensão máxima, né? A classe de as condições, né? A classe de temperatura e tensão, e mostra aqui, ó, 300 de tensão, tá vendo? Isso aqui é o limite de resistência. E ele pode variar de 300 a 530, né? De acordo com as temperaturas. E aí vai lá. Você tem aqui o SA 874 e o SA JISG 5504, tá? Ambos ferro fundido dúctil. E se você procurar saber na norma, nessa 874, que é a STMA 874, fala lá que é especificação para ferro fundido de grafite esferoidal ferrítico, né? Então nós separamos esse material aqui para mostrar para vocês. E aí ele fala que para serviços de baixas temperaturas. Vamos ver se ele é mesmo de baixas temperaturas? Então, ó, memoriza aí, ó, 30 e 31. Vamos lá. Aqui a resistência, né? 30 e 31. Aqui a resistência. Nós temos aí, de acordo com as temperaturas, tá vendo? A resistência de acordo com as temperaturas, 300 a 40 graus. 100 graus, ó, já começa a cair, tá vendo? Por isso que ele é para baixas temperaturas. Quando você tem aqui, por exemplo, já tem uma queda significativa aqui a 200 graus. E depois de 200 graus, ó, 350 graus já nem especifica mais, ó, 400 graus já nem tem mais especificação, porque ele não pode ser usado, tá certo? Claro que até aqui ele pode ser usado, considerando, claro, a queda, né, da resistência aqui para esse material. Então é o de número 30, tá certo? Então você tem aí, vamos anotar aqui, limite de resistência para esse material, que é o SA 874, certo? Barra G5504, que é o seu equivalente, limite de resistência de 300 MPa. 300 MPa. Aqui, gente, não fala, ele não especifica aqui escoamento, tá vendo? Porque aqui ele fala que é 30 e 31, ferro fundido, né? Aqui ele não fala também. Olha lá, tensão mínima 300. E lá embaixo, tensão mínima também 300. Né? E não fala limite de escoamento. Então, só limite de resistência. Porque ele apesar dele ser dúctil, né? É um ferro fundido, tá certo? Com grafitas esferoidais. Vamos lá, então? Vou falar um pouquinho ali para vocês agora. Ali, na nossa lousa, para que vocês tenham uma ideia, então, um pouco melhor sobre esses materiais, né? O que nós vamos ver lá no laboratório? Vou adiantar para vocês já. Então, nós vamos fazer um ensaio. Nós vamos fazer um ensaio de tração. Para quais materiais? Para o aço dúctil, a STMA 285
C para o ferro dúctil, que é o SA. Vou pôr a STM aqui também para ficar mais fácil para vocês, tá? A STM A874, certo? Esse aqui é o nodular ferrítico, certo? E nós vamos ver também o ferro fundido cinzento. Esse aqui é frágil. Opa, frágil. Beleza? Então nós temos aí esses três materiais. E o que é legal nisso aqui, gente? A gente avaliar. Além do ensaio de tração, nós vamos ver também a metalografia. Certo? Metalografia. O que vai ser interessante a gente avaliar nesses materiais, os aspectos? Lembra que para esse material o ASME não especifica. O ASME não especifica esse material, certo? O ASME não especifica. Para esses dois, o ASME especifica sim, ali está lá, eu mostrei para vocês. Então, para esse aqui eu não mostrei porque o ASME não usa esse material, que é o ferro fundido cinzento, para utilização em vasos de pressão, na aplicação da NR13, tá? Marcos, mas tem ferro fundido em caldeiras. No grelhado, por exemplo, tem ferro fundido cinzento, ferro branco, que é as grelhas lá, mas não é na parte de pressão, é na parte de processo, tá? Então vamos lá, na parte de pressão, esses dois materiais são amplamente usados. Esse aqui um pouco menos, tá? Porque é muito difícil você pegar um material de ferro fundido nodular em vaso de pressão, mas mesmo assim eu vou mostrar esse aqui para que vocês possam ver então como o ensaio de tração e a metalografia. Por que a gente pode confiar no ensaio de tração, por exemplo, para especificação de material? Que a norma fala, né, que você pode usar o ensaio de tração e a metalografia para especificar o material e talvez criar um portfólio ali, uma folha de dados, para você gerar então um prontuário novo de um equipamento. É claro que para você fazer o ensaio de tração, você tem que cortar o material, fazer um corpo de prova, como é o que eu vou mostrar para vocês lá no laboratório, que já está pronto, né? Já está lá no laboratório, para que a gente chegue lá e faça o acompanhamento. Mas vocês vão ver então lá no laboratório como que vai se comportar essa situação aqui. Lembrando que lá no laboratório, quais são as informações que a gente quer? Nós vamos ver o limite de resistência, certo? O limite de escoamento, o alongamento e a redução de área. Isso aqui para o aço, tá? Para o ferro nodular, limite de resistência, limite de escoamento e alongamento para o nodular. E o ferro fundido, somente limite de resistência para o ferro fundido. Certo? Então é isso aí. Para o ferro fundido, só limite de resistência. Tá certo? Deixa eu ver se apareceu ali. Apareceu. Então é isso aqui que a gente vai ver. Agora, para a gente entender melhor isso aqui, eu vou explicar para vocês. E lá depois também a gente vai explicar. Lá ela vai marcar os corpos de prova para a gente conseguir medir os alongamentos e também as reduções de área. O corpo de prova, conforme a STM, eu vou fazer um desenho aqui mais ou menos do corpo de prova para que vocês possam entender. Ele é assim, tá? Ficou feio aqui, né? Pera aí.
tentar fazer melhorzinho. Então isso aqui é um belo do desenho do corpo de prova. Por que ele tem esses raios de concordância? Para que na hora que estiver fazendo uma tração aqui, que vai ser nesse sentido, o ensaio de tração, para que o corpo de prova não rompa na cabeça, mas rompa na área útil de análise. Por isso que a STM ela especifica então o corpo de prova dessa forma, tá certo? E aí nós vamos fazer uma marcação aqui para depois, aí a gente vai ver qual que é essa distância, né? Essa distância aqui D minúsculo e ver qual que é o diâmetro D maiúsculo aqui. Então essa distância aqui a gente vai medir antes e depois para ver qual que é o alongamento do material. E esse D aqui a gente vai medir o antes e o depois para ver a redução de área. Certo? É isso aí que nós vamos fazer. Depois lá eu vou ensinar vocês a como calcular então essa redução de área e esse alongamento. É bom para que vocês possam entender aí como que funciona o ensaio de tração. E a metalografia a gente vai analisar, fazer um corte de cada um dos corpos de prova e fazer uma análise metalográfica, né? Para saber como que está a metalografia e comparar com os resultados dos ensaios de tração. Gente, isso aí é tão legal que tem muita gente que faz engenharia, por exemplo, e usa, né, esses processos esses estudos, né, de comparação para que possa fazer um estudo, o trabalho, né, de finalização o TCC, o trabalho de finalização de curso, usam esses materiais, né, para fazer esses estudos e entregar ali o seu TCC. Então é um negócio muito bacana mesmo, tá? Vamos lá então, lá no laboratório para fazer esse estudo? Vamos lá, vamos comigo. Bem pessoal, agora nós vamos iniciar então o ensaio de tração, né? Eu trouxe vocês aqui para um laboratório, essa aqui é a Mayra, a técnica de laboratório, e ela vai nos ajudar então a fazer aqui os ensaios na prática, né? Lembra que lá, quando eu estava no meu estúdio, que eu comecei esse vídeo lá no estúdio, eu falei para vocês sobre as diferenças entre os materiais, né? Existem, claro, uma classe de material que é uma classe frágil, né? E uma classe de material que tem algumas características dúcteis, ou seja, você tem essas diferenças em materiais diferentes. Claro que não dá para a gente estudar aqui todos os materiais, porque a gente ficaria uma eternidade aqui, são muitos materiais para serem estudados. Então nós pegamos aqui, selecionamos 3 materiais, inclusive os corpos de prova estão aqui. Pega para mim, Mayra, por favor. Esses aqui são os corpos de provas, tá? Nós vamos ensaiar. Aqui, ó, é o nodular, ferro fundido nodular, tá? O ferro fundido nodular, conforme eu mostrei para vocês lá no estúdio, ele tem até uma nomenclatura, né? No ASME, no código ASME, que ele fala que é um ferro dúctil. E realmente ele tem uma propriedade dúctil também, né? Apesar de ser praticamente frágil. Mas o mais frágil é o ferro fundido cinzento, que é esse daqui. Esse daqui não tem nenhum por cento de alongamento, ele tem assim 0% de ductilidade, ele é extremamente frágil. E nós pegamos também o material que a gente usa muito, que é a chapa, né, de aço carbono, a STM A285 grau C. Então esse aqui é um aço carbono com baixo teor de carbono e ele tem uma ductilidade muito grande. Vocês vão reparar, depois eu vou filmar para vocês verem, né? Vou filmar o ensaio, vou filmar para vocês verem também as microestruturas, né? Nós estamos aqui num laboratório que tem tanto a máquina de ensaio de tração, que é essa máquina aqui que vocês estão vendo, e tem também um microscópio aqui do lado, onde nós vamos analisar a microestrutura e ver então, para a gente poder comparar, né? Como é uma microestrutura de um material extremamente frágil e como é uma microestrutura de um material dúctil. Lembra que eu falei sobre o diagrama de ferro-carbono e mostrei para vocês, por exemplo, que a quantidade de carbono de um ferro fundido cinzento, por exemplo, é muito maior do que de um aço, né? E isso faz com que no ferro fundido cinzento ele fique então distribuído da forma livre, né? Que é as grafitas. E a grafita, na verdade, é o que torna o material totalmente frágil.
Por que então que o ferro fundido nodular, que tem praticamente a mesma quantidade de carbono, ele tem uma característica diferente? Porque a forma livre do carbono, nesse caso, no ferro fundido nodular, ela está esferoidal, né? Ou seja, ela não é em veios de grafita, mas sim no formato esferoidal. Isso a gente vai ver no microscópio. Já o ácido carbono, ele passou por um refino, né? Ou seja, se injetou oxigênio no material, isso lá na aciaria, tá? Para fazer então um refino desse material, tirando o carbono, que é um elemento considerado ruim para o aço, né? No caso de aços dúcteis, e aí você consegue então purificar esse material, e aí ele tem todo um processo de laminação, né? Por isso que ele então fica com essa característica muito mais dúctil, beleza? Vamos dar então continuidade aqui aos nossos ensaios. A Mayra vai pegar aqui os corpos de prova, né, Mayra? E aí a gente vai dar início então, beleza? Bem, pessoal, agora nós vamos fazer então as marcações dos corpos de prova, né? De ensaio de tração. A Mayra vai fazer a marcação, ela vai cantando aqui pra gente qual que é a medida, a dimensão, enquanto a gente vai explicando para vocês, tá? Esse aqui, primeiro, qual que é esse, Mayra, esse corpo de prova? Esse daqui, o primeiro vai ser o nodular. Tá, o nodular. Então é o ferro fundido nodular. A gente controla eles pelo número aqui, então ele vai ser o 342. Ah, tá, eles dão uma numeração aqui, porque é um laboratório comercial aqui, tá, gente? Eu tô fazendo pode continuar, Mayra. Eu tô fazendo aqui essa experiência com vocês num laboratório comercial, a Excelsior chama aqui o laboratório. E aí a Mayra vai fazer as medições. Você mede em vários pontos, né, Mayra? Sim, eu pego o menor diâmetro que ele tiver, que eu uso para fazer a área. Calcular a área. Para calcular a área. Na verdade, gente, ó, por que é o menor diâmetro? Porque quando a gente fala em medição de área e onde que vai ser possivelmente romper, né? Onde o corpo de prova vai romper, vai ser na menor área. E como isso aqui passa na mão de um cara que faz a usinagem, às vezes ele pode ter uma variação. Nesse caso, qual que foi o menor diâmetro? O menor foi 12,38. 12,38. Agora ela vai fazer então o cálculo, né? Da área. Aí, você vai fazer o cálculo? Você prefere que eu faça? Pode fazer. Fica à vontade, gente. Pode fazer aí. Só explica aqui o que você está fazendo. Eu vou pegar o valor que eu achei da área, 12,38 certo, ao quadrado. Aí você vai fazer vezes a função π, vezes π igual. Aí você divide por 4 para achar a área dele. Tá, vai então deu 120,37. É isso aí. Isso aí. Essa é a área útil, isso é em milímetro quadrado, né? Uhum. Tá, então beleza, 120 milímetros quadrados. E aí agora você vai pintar ele, né? Isso, agora eu vou marcar ele para poder marcar o alongamento, para ver quanto ele alongou. Certo. Aí eu pinto ele aqui, uma faixa. Essa é uma caneta comum, né? Isso. Caneta de tinta comum. Ah, tá. Você pinta até chegar na parte do raio aí, né? Porque o raio não vai quebrar no raio, né? A tendência é ele quebrar mais no meio aí, onde você mediu a menor diâmetro. Uhum. Tá certo. Aí, no caso, para manter o controle certinho, para ficar bem exato, eu meço de 50 milímetros aqui. Eu pego mais ou menos aqui, ó. 40 ou 50? 50. Ah, tá. 50. Isso. Mais ou menos 50. Aí você faz um risquinho. Faço um risquinho aqui na tinta. E um... No caso aí, pra ficar melhor, mais fácil, né? Uhum. Pego até a tesoura pra marcar. Pra marcar melhor. Pra marcar melhor. Porque aí risca melhor a tinta. Tá. Isso aí você tem que ver isso pra medir depois o alongamento, isso, né? Aí eu faço isso dos dois lados. Ah, tá. Porque você tá pegando isso. de um... Às vezes pode estourar desse lado, aí eu pego a medição do 50 aqui. Se estourar mais pra cá, eu pego desse lado, entendeu? Perfeito. Então, beleza, gente. Ó, nós estamos aprendendo até a fazer o ensaio de tração aqui, hein, gente. Deixa a Mayra riscar ali.
É um ensaio bem simples, né? Mas que tem uma função muito boa pra gente, principalmente na área de integridade, né? Isso. É isso aí. Agora nós vamos pegar qual? Próximo. Esse daqui agora vai ser o ferro fundido cinzento. Ferro fundido cinzento. Ah, detalhe, gente, ó, o ferro fundido cinzento, como ele não é dúctil, né? A característica dele não é dúctil, eu pedi para ela marcar, pelo menos, fazer uma medição ali, só para a gente poder mostrar para vocês. Quanto que tem essa área útil aí, no caso, Mayra? A área útil. Isso, que daria pra gente fazer uma marcação aí. Mais ou menos. Uns 22, por exemplo? Mais ou menos uns 22. Tá, então vou marcar com 22,0, né? Depois que você fizer a medição do diâmetro. Vocês entenderam, né, pessoal? Como não tem... Pode continuar, Mayra. Como não tem aqui alongamento, então por isso que o corpo de prova de ferro fundido cinzento, ele é menor, tá vendo? A área útil dele é bem menor. Isso para evitar também qualquer tipo de quebra fora da área útil, né? Mas nós vamos medir o diâmetro dele maior e deu quanto? 12,97, eu acho. 12,97. Isso aí ela vai fazer a mesma coisa, a área, né? Aí lembrando, Pi ao quadrado isso. Aí vezes pi dividido por 4. É isso aí, 132,12. É isso aí. Agora eu vou marcar aqui. Nós vamos marcar, lembrando que isso não é por norma, tá? Eu pedi para ela fazer, para mim medir para vocês com 22, vamos ver depois de fraturado, né? Depois da fratura, para ver quanto que vai... Às vezes dá uma diferencinha, viu, gente? Por quê? Por causa do encaixe da fratura. Vocês vão ver. Pode ser até uma diferença aí de até 1 milímetro e pouco, por causa da... Deixa 22,0. 22,0. Isso aí, marcar com a tesoura. E agora nós vamos pegar o outro, que é o aço carbono. Tá, esse é o ASTM A285 grau C, tá? Que a gente está usando. Também tem um número de tag ali, né? Para que o pessoal aqui do laboratório faça o seu controle. Mesma coisa ela vai fazer com esse, medir o menor diâmetro. Eu estou repassando com vocês passo a passo, gente, para que vocês entendam bem como que é feito, tá? O ensaio. E já é algo a mais aí para vocês, tá? Quem está na área de NR13, que fala de segurança, integridade, precisa, viu, gente? Precisa conhecer esses detalhes, esses ensaios, saber como que funciona, porque isso aí vai... Às vezes você está numa reunião, né, com um cliente, e aí o pessoal faz alguma pergunta, se você não sabe nada sobre essas coisas, você passa apuro. Então por isso que eu estou colocando aqui para vocês certinho hoje. Essa aula show de bola aqui, que a Mayra tá dando pra gente. 123,89, né, Mayra? Vou colocar já 90. Tá, tá, beleza. Arredondou, né? Tranquilo. Vai fazer a marcação agora, né? Vocês entenderam por que é essa marcação, né, gente? Lembra que eu expliquei lá também na aula, né? Lá no estúdio, sobre essa marcação aí. É exatamente aquilo que eu expliquei lá que ela está fazendo aqui, ó. Bem, agora nós estamos posicionando o corpo de prova, conforme vocês podem ver na máquina, tá vendo? Então posicionando na garra de cima, lá, e na garra de baixo. E aí a máquina vai fazer então o trabalho dela, que é de tracionar esse corpo de prova até o rompimento. Tá certo? Vamos lá então. Bem, ligamos a máquina. Na verdade ela vai posicionar o corpo de prova e ela vai fazer com que as garras se ajustem, né, Mayra? Porque às vezes ela tem aqui um escorregamento ou algo assim. Beleza, começou a subir ali
a carga, né? Ó, o corpo de prova lá, começou a subir a carga e o gráfico também. O gráfico subindo, vai estourar daqui a pouco. Esse é o cinzento, é o nodular, né? O nodular não tem um escoamento nítido, tá, gente? Esse gráfico fica menor depois, né? Um pouco menor. Ó, já tá descendo um pouco, né? É, quando ele começa a descer um pouco é porque tá prestes a romper. Olha lá, equalizou. Vai quebrar. Aí, pessoal, aqui é o corpo de prova rompido. Esse é o de ferro fundido nodular. Olha como que fica a marca, tá vendo? Aqui, ó, marca da garra, né? Onde segurou. E a fratura, tá vendo? Por isso que a gente marca lá, ó, 50, aqui, ó, 50 e 50. Você viu que rompeu nesse 50 aqui, então a gente vai usar esse aqui para medir qual foi o alongamento desse ferro fundido dúctil aqui, tá bom? Vamos para o outro ensaio, então. Bem, pessoal, então aqui esse é o gráfico, tá? Conforme vocês podem ver, essa aqui, ó, é a carga máxima, né? E esse ponto aqui, que o verde, né, esse xizinho é o escoamento, tá bom? É isso aí, depois, onde que tá o escoamento? Aqui a gente marca por aqui, ó, onde tá bem o centro do X aqui do verde, é esse valor, 5.020. Ah, aí a gente 5.020. também depois transforma em megapascal. Exatamente, nós vamos transformar em megapascal depois, é isso aí. Aí, galera, ó, então nós colocamos agora, esse é o ferro fundido cinzento, tá? Então, estão vendo ali? Olha lá, ó, corpo de prova, a nossa marcação que a gente fez também. Aí a câmera vai pegar ele aí, filmando, e eu vou fazer o quê? Eu vou filmar aqui o gráfico. Então, a gente pode ver aqui que tá zerada ainda a força, né? Uhum. Você vai fazer aquele ajuste normal, né? Já. Pode fazer então, vamos lá. Aí ela tem que segurar ali, dar a carga, né? Até que o negócio fique... Aí, ajustou, começou a subir. Aí a gente vem aqui no gráfico. Isto. Vai romper. Opa! Rompeu. Vocês perceberam que esse já é bem mais rápido, né? Então ele rompeu com quanto? Vamos ver aqui. Com 4.087 quilos, tá? Então depois, claro, a gente vai converter isso. E aí a gente vai ver como que vai ficar o gráfico ali, o final, para que vocês possam ter uma noção da fragilidade, né, do ferro. Ela já tirou o corpo de prova? Deixa eu ver o corpo de prova. Deixa eu só pegar aqui. Aí, galera, ó. Então, tá vendo aí? Olha a fratura, totalmente frágil. Mostra aqui. Isso, olha a fratura totalmente frágil, tá vendo? É isso aí. Então, vamos pro aço carbono agora. Ó, galera, ó. Então, aqui, esse é o gráfico do ferro fundido, tá? Cinzento. É interessante que, olha só como que ele só sobe, né? Olha aqui, ó. Ele sobe e já, pumba, e já quebra. Então ele não tem escoamento nesse caso, né? Então ele rompeu aí com, quanto foi? 4.087 a força máxima. E ali já tá dando já, né? Depois a gente vai calcular para certificar, mas já tá dando aqui, ó, 303 megapascal máximo, tá? Então vamos lá, vamos pro próximo agora. Aí, engenheiros, ó, ali já tá o corpo de prova de aço, né? A marcação dele lá, nós vamos ver, ele é um pouquinho maior, né? Aqui tudo pronto, pode já, vamos ensaiar ele agora então, tá? Alunos, ó, prestem bastante atenção que agora, nesse aqui, vocês vão ver já uma grande diferença, tá?
subindo. Pronto. Gráfico subindo. Ele se rompe com quanto, mais ou menos? Ali provavelmente é o escoamento, né? É o escoamento bem mais visível nesse caso. Já está em 5.800. Olha lá para vocês verem, ó. 5.000. Descendo agora. Olha lá, ó. Tá vendo? Descendo a carga porque vai romper. Pronto. Rapaz, olha lá o corpo de prova. Caiu o bichinho ali. Vamos ver, pega ele lá, Mayra, pra gente ver como que ficou a fratura. A força foi 5.822, força máxima. Isso é em quilograma, tá, gente? A gente vai transformar isso em megapascal. Para que vocês consigam comparar, para que a gente possa comparar com a norma, né? Olha como que a fratura do aço ele é totalmente diferente, tá vendo? A gente vê aí que empescoçou, né? Isso aí chama taça cone, o tipo da fratura. Mostra a fratura propriamente dita. Aí, ó, tá vendo? Fratura totalmente dúctil, né? Diferente daquela fratura lá do ferro. Então é isso aí. Agora nós vamos, esses corpos de prova nós vamos tirar algumas imagens, também fotos, tá? Para que vocês possam ver melhor depois. Mas dá para entender então como que o material, o aço carbono, ele é totalmente diferente do ferro fundido, né? Que é um material mais frágil, tá certo? Aí, alunos, ó, tá vendo? Então esse aqui é o gráfico do ferro, do aço, né? Do aço carbono, a STM-A285 grau C. Então, tá vendo onde está aqui a reta, né? Aqui exatamente aqui é o escoamento e lá em cima conforme eu havia mostrado para vocês lá no estúdio, né? É a força máxima. E a força máxima tá aqui, 5.821 aqui, né? Aqui fica o escoamento. Ali é o escoamento, tem aqui, né? Escoamento de 4.010 escoamento. Beleza? Bem, alunos, ó, agora a gente vai fazer então a medição do alongamento. Lembra que a gente fez lá no início, né, a marcação de 50 milímetros. Então tá lá os 50 milímetros e agora a gente vai ver quanto que ele alongou. Então a gente vai saber quanto que foi através dessa medição de 50 milímetros. Pode fazer, Mayra, a medição. Eu coloco ele aqui nessa base com a massinha para ficar bem mais firme e mais fácil de medir. Certo. Quer dizer que você juntou aí e encaixou a fratura, né? Pra ficar bem certinho. Deixa eu ver. Aí eu pego a medição de 50 aqui, olha. Isso. E aí eu vou fazer certinho onde eu tinha marcado em cima. No início ele tinha 50, agora ele tá dando 58,97. Ah, tá. Então praticamente 8,97, né? E como que você faz esse cálculo? Fala aí, pessoal. Vou pegar aqui, olha, o inicial de 50, né? Menos o final. O final, 58, vai dar aqui o 8,97. É isso mesmo, 8,97. 97, já vou até fazer mais direto. Tá.
Aí eu vou dividir pelo inicial aqui, olha, divide por pelo 50, certo? Igual, aí eu vou fazer o vezes 100 para ter a porcentagem dele. Vai ser 17,94%. Ah, ele teve 17% de alongamento esse material? Isso. Esse é o ferro fundido nodular, né? Viu aí, pessoal, como que o ferro fundido dúctil, então ele tem também essa propriedade, né, de ductilidade, que é o alongamento. Então aqui, olha, para ficar no papel aqui, vocês vão fazer os 50, que é o inicial. Inicial menos a final. Menos o final, vai dar o valor lá de 8,97, dividido por 50 vezes 100. Para ter a porcentagem. Que é igual a 17,94. Beleza. É isso aí, esse aqui então foi o primeiro. Agora nós vamos para o segundo material. Vamos ver o do aço agora, né? Depois no final a gente vê o que aconteceu com o ferro fundido, tá? Esse daqui ele não teria que colocar redução de área? Esse não precisa. Não, esse não precisa de redução de área. Redução de área é só quando você tem então aí o tipo de fratura, né? Taça cone, que a gente chama. Isso aí é uma fratura aparentemente frágil também. Mostra a fratura pro pessoal ver. Só para eles entenderem o que eu tô falando. Tá vendo, gente? Ó, ela perguntou se eu queria que medisse essa redução aqui, ó. Quanto que reduziu aqui. Mas pode ver que praticamente não reduz, ó. Que a fratura, apesar dele ter um alongamento, a redução de área dele é muito pequena. Então as normas não solicitam esse dado, né? Então vamos lá pro próximo. Depois nós vamos fazer a metalografia desse corpo de prova, tá? Então vamos lá. Aí, alunos, ó, para vocês terem uma ideia, agora a gente vai fazer o do aço. Ela tá pondo uma massinha ali para segurar melhor, né? Essa massinha é uma massinha comum de vidro, de vidraceiro, né? Massinha de criança brincar. Só para apoiar o corpo de prova. Deixando ali. Ele, como ele é redondo, ficaria girando. É muito difícil de fazer, né? Lembrando que você tem que ajustar muito bem, né, a fratura. Ela tá ajustando ali aquela fratura. Tem que ajustar muito bem a fratura. Isto. Para quê? Para que você tenha o mínimo de perda de informação possível, né? Como ele rompeu para cá, eu vou marcar daqui, olha. Uhum. Aqui. Olha que diferença que já deu. 18 milímetros praticamente. 18,33. É isso? Então tá. Era 50, agora ficou 68,33. Ela vai fazer a mesma conta lá. Agora você pode fazer diretão aí que o pessoal já entendeu. %. Eu falei de 15 a 20, ó. Deu pro nodular, né? E esse aqui, ó, 36% de alongamento. Então pode ver que é muito mais dúctil do que o próprio ferro fundido dúctil, né? O aço, então, é muito melhor, né, para você fabricar aí vasos de pressão, tampos, inclusive. E a resistência também é muito maior, né? Do aço, beleza? Mostra pra gente a fratura. Agora você já mediu. Ah, você vai medir a redução de área, né? Ah, tá. Nesse caso ela vai medir também a redução de área. Vamos ver quanto que deu. Pode ficar à vontade aí. Depois você fala pra gente quanto deu. Tá medindo então quanto que reduziu a área. Lembra que a gente fez o diâmetro, né, anteriormente? E aí a gente vai ver quanto deu? 7,50. O começo dele era de 12,56. Isso. É um pouco diferente esse cálculo, né, Maia? Esse aqui eu tenho que lembrar como é. Então nós vamos
vamos fazer agora a medição da redução diária, né? A redução diária, lembra que a gente tinha medido primeiro o diâmetro inicial e agora a gente vai medir o diâmetro que ele ficou. Olha lá, eu vou gravar, tentar filmar aqui para vocês mais ou menos o que ela tá fazendo. Isso. Medir nessa área. 7,5, né? Aí ela vai anotar lá o 7,5. Posso tirar daqui? Pode. Vou mostrar para vocês aqui por que eu falo que a fratura taça-cone. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então ela fica com um aspecto, pode ir anotando aí, fazendo o cálculo. Ela fica com um aspecto, opa, vou pegar aqui, isso, um aspecto de taça, parece uma taça, né, lá. É. E um cone ao mesmo tempo. Então, olha aqui a fratura. Claro que no final ela tem uma fratura frágil mesmo, né? Um aspecto de frágil, mas o material totalmente dúctil, né? O alongamento, lembrando que deu... Aí aqui, ó, como é o alongamento, a redução diária. O cálculo é um pouco diferente, né? Você vai pegar o diâmetro que achou agora na redução. Tá, antes era 12,56, agora tá com 7,9, é isso? 7,5, tá. Aí eu vou fazer a área dele. Ah, tá. A área anterior era 123,9 e agora a área é 44,18. Aí vai fazer da mesma maneira que o alongamento. Tá. Você tem que fazer a área primeiro. 123,9 menos a real, né? Isso. Aí divide isso. Pela inicial de novo, vezes 100 para dar em porcentagem. Tá, 64%. Então, a gente tem aí 64% de redução diária, é isso? O alongamento ficou quanto mesmo? 36. Olha lá, gente, ó, então nós temos 36,66% de alongamento e 64% de redução diária. São informações necessárias para você classificar o material. Depois a gente vai mostrar para vocês lá no estúdio de novo, na hora que finalizar esse projeto aqui, tá? Então, beleza. Vamos medir agora, Mayra, o ferro para o pessoal ver qual que é a característica que o ferro fundido cinzento, tá, gente? Agora é o cinzento. Lembra que eu falei que ele é totalmente frágil, né? Diferente do nodular. Por norma, não precisaria fazer essa medição de alongamento, né? Mas a gente vai fazer aqui para que vocês consigam visualizar essa diferença aí, que eu acho bacana. Isso. Juntou ali, de novo, igual fez aquela vez. Tinha dado, a gente mediu, era 22. Vamos ver quanto que ficou agora. A gente pode até fazer um cálculinho aí, né, para ter uma noção. Isso aí, juntou bem. É até mais fácil juntar, né, fratura frágil. Olha lá, quase nada, né? 0,71 só. 0,71 de diferença, né? Porque não tá tão encaixadinho. Pode ser até que esse 0,7 aí é devido ao encaixe, né? Praticamente zero de alongamento, né? Lembra que eu falei que ele poderia ter até 1 milímetro aí de crescimento por causa do encaixe, mas é praticamente zero. Então isso mostra que o material não tem ductilidade nenhum mesmo, né? E se a gente for medir, fazer o cálculo disso aí, vai dar menos de, sei lá, de 1, 2% mais ou menos. Vamos fazer? Zero o quê? Você falou 0,66 no final? Vou pegar agora, ele deu aqui, ó. 22. Isso. 66, porque eu encaixei melhor aqui. Esse é o final e o começo era 22. Já ia colocando 50, né? Então vai colocar, vai ficar 0,66. 0,66 dividido por 22. Isso. Vezes 100. Olha lá, 3% de alongamento. Na verdade, aí a gente pode ter um erro, uma margem de erro aí, né? De 1 milímetro mais ou menos. De 1 milímetro não, de 1,5%, por causa da junção, né? Que é aqui, né? Essa junção aqui pode estar um pouquinho ainda. E aí, deixa eu pegar para vocês verem aqui como que é a fratura desse material.
Olha só a fratura. Totalmente frágil, né? Zero de redução de área, tá vendo? E praticamente zero aí também de alongamento. Não tem alongamento esse material. Ok? Alunos, agora a gente vai fazer aquele cálculo, né? Que vai transformar a força máxima em quilograma para megapascal, tá? Então, como que funciona? O primeiro que a gente vai fazer é do nodular, que é o 6.451, é isso? Isso. Tá, 6.451 de força. Aí divide pela área dele. Divide pela área inicial, né? Isso. Aí você vai fazer igual. Vezes. Você vai fazer o vezes 9,81. Que é a aceleração da gravidade que a gente usa para transformar em megapascal. Que deu 525 megapascal, é isso? 526, né? E aí a gente tem agora pro ferro 4.087 dividido pela área 132,12 igual vezes 9,81 303. E aí mesma coisa com o aço, né? Vamos ver quanto que deu o aço aí em megapascal, que é o limite de resistência esse, viu, gente? Força máxima dividido pela área vezes 9,81 igual 460. Isso, 461. Esse material aqui, né? Eu já lembro de cabeça qual que é a resistência dele. Ele é um material que tem 380 mínimo, né? E vai até 550. Então ele tá dentro aí. A parte de alongamento tá muito boa também. É isso aí, pessoal. Então a gente tem aí a imagem, vou até tirar uma... Alunos, agora a gente vai fazer os cálculos do escoamento, né? Lembra que a gente fez da redução de área, do alongamento. Depois, por último, agora a gente fez o cálculo do resistência à tração, né? Da resistência. E agora o escoamento. Vamos lá. O escoamento é só de dois materiais, né? Do aço carbono e do nodular. O do nodular, lembra que deu 5.020 e do aço carbono deu 4.010. Então vamos fazer as contas aí. Da mesma forma, 5.000 resistência. Aí divide pela área. Vai 620 vezes 9,81. 409 do nodular. E agora é 4.010 dividido 123,90 igual vezes 9,81 deu 317, é isso? Isso aí. Esse é o escoamento, tá, pessoal? Então a gente fez aí os cálculos do escoamento. Deixa eu só filmar aqui certinho. Aí, ó. Aqui os dados, né? O nodular, ela até escreveu ali pra gente, ficar mais fácil. É isso aí. Agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar, né? Mostrar aqui pra vocês. Nós vamos cortar... Esse aqui é o quê? Esse aqui é o cinzento, esse aqui é o... Ah, tá, Aqui a gente tem... Deixa eu só mostrar pra eles aqui onde nós vamos cortar. Nós vamos cortar um pedaço aqui, né, do corpo de prova. Pra quê? Pra gente ver aqui, ó, no microscópio. Então, a ideia é pegar esse corpo de prova agora, fazer a preparação da metalografia para ver qual que é o tipo de microestrutura no microscópio. Aí vocês vão associar a estrutura, a resistência, a tração e a integridade do material, de cada um deles, beleza? Vamos lá. Fala, alunos, beleza? Ó, agora a gente já vai para a parte da análise metalográfica. Então nós fizemos toda a preparação, vocês já acompanharam, né? Fizemos aí a parte do ensaio de tração, preparação dos corpos de provas, medições. Depois dos ensaios nós fizemos também as medições voltadas para parte de alongamento, redução de área e resistência mecânica e escoamento, né? E agora a Mayra já está ali preparando, né, o corpo de prova e nós vamos dar início então à análise metalográfica. Lembra que eu falei que nós pegamos os corpos de prova, fizemos
então a retirada das análises metalográficas dos corpos de provas de ensaio de tração e agora a gente vai ver aqui, beleza? Segue eu aí então. Aí galera, ó, então nós estamos aqui com a amostra lá no microscópio, vou mostrar a amostra que a gente tirou do corpo de prova para vocês verem ali, ó, tá vendo? Aquela luz ali é onde está sendo focado, né? A gente está com um aumento de 100 vezes, então nós temos aí uma ocular de 10 e uma objetiva de 10, e aí esse aqui é o resultado da análise, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Então a gente tem aí uma matriz perlítica, quase nada de ferrita, nós temos aí uma grande quantidade na região central do corpo de prova de carbonetos, tá vendo? Volta naquela imagem que estava antes, isso aí, para aí. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar a caneta que vai ficar mais fácil eu mostrar para vocês. Isso daqui, ó, é o carbono em forma livre, então são os veios de carbono, tá vendo? Carbono em forma livre, grafita, né? Veios de grafita. E aí você tem então aqui a perlita, né? Hora menos espaçada, hora mais compacta. E vai lá no carbono e no carboneto. Aí, isso. Essa parte branca aqui, ó, é o carboneto, tá? E aí, o que gera o carboneto? Que dá mais fragilidade ainda. Carboneto de cromo, provavelmente, né? Ou de níquel. E aí você vai ter uma alta concentração de dureza nessa região, né? Ou seja, fragilidade nessa região e mais a dureza mais baixa aqui, dureza mais alta aqui. Mas de qualquer forma você vê que é um material totalmente fragilizado, frágil, né? Então esse é o ferro fundido nodular, ferro fundido cinzento, tá? Vamos pro próximo agora que vai ser o ferro fundido nodular. Ela já colocou ali, né? A amostra tá lá. E aí vamos ver aqui a análise propriamente dita. Então aqui você tá vendo, olha como que tá diferente aqui a questão da grafita. Então você tem aqui pontos de carbono na forma livre, que é a grafita, né? Esferoidais, por isso que ele dá uma ductilidade para o material. E outro ponto que traz mais ductilidade também é que aqui, ó, pouca perlita, né? Essa aqui é a mais escura, é a perlita atacada já. E aqui a ferrita, né? Em maior quantidade. E a gente pode chutar aí mais ou menos uns 20% de perlita dentro de uma matriz ferrítica, né? E um ferro fundido nodular com nódulos aí, eu não tenho o quadro aqui, mas de tamanhos razoáveis, aí, pequenos, tamanhos pequenos, tá? Não tem nada de exagerado nisso. Então esse aqui é o ferro fundido nodular, tá certo? Vamos partir para o aço agora e ver como que o aço ele é diferente, ele já é em grãos. Vamos dar início aqui à gravação então, ela já posicionou e agora vai focalizar aqui pra gente, tá? Olha lá, tá vendo? Posso chegar mais perto? Aí pessoal, ó, esse aqui então é um aço carbono, né? Baixo carbono. É interessante que você vê a ferrita, né? Constituinte branco é a ferrita, o constituinte mais escuro é a perlita, né? Conforme eu expliquei para vocês lá na lousa, lá no estúdio. E aí você consegue ver o contorno dos grãos ferríticos, tá vendo? Esses aqui são os grãos ferríticos. Eles são mais alongados assim, em bandas, né? A gente chama de bandeamento microestrutural isso, pelo processo de conformação desse aço. Então imagina que o aço laminado, ele tem um processo de conformação que alonga, né, o material. E esse alongamento do material gera então essas bandas de perlita e bandas de ferrita. A gente chama de microestrutura bandeada, tá certo? Tamanhos de grãos aí bem pequenos, entre 6 e 7, talvez até menor, 7 e 8, conforme a STM 112. E com certeza dá pra gente ter uma ideia de que como esse material é bem mais dúctil então do que os demais materiais que a gente já analisou aqui. Esse aqui é o ferro, esse é o aço, né, carbono, aço baixo carbono, STMA 285 grau C, beleza?
Bem, pessoal, então nós terminamos agora a parte do laboratório. Eu estou com os corpos de prova aqui na mão, ó. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá a fratura, né? Esse daqui, por exemplo, é o ferro fundido nodular, que é o aço, o ferro dúctil, né? Nós temos também o aço, que olha bem mais dúctil, né? Ele até faz um alongamento, uma redução de área muito maior, que vocês viram lá também nas imagens. E o ferro fundido cinzento, que está aqui, que é material totalmente frágil, né? O que nós entendemos então de todo esse estudo? Nós vimos aí que esses materiais, né, que são utilizados, esse não é utilizado, né, para fazer um vaso de pressão, por exemplo, mas os outros que podem ser utilizados, eles devem ter também as suas propriedades aí muito bem estudadas, né? Então, só para você ter uma ideia, eu anotei aqui, eu tirei uma foto, né, lá dos resultados e vou passar aqui na lousa para vocês. Então, nós tivemos lá, por exemplo, vamos apagar aqui, que a gente deixou, para me colocar aqui na lousa para vocês, para que vocês possam anotar aí no seu caderno, né? Então, aí nós tivemos aqui o nodular, o ferro dúctil, vamos começar por ele. Ferro dúctil, ele teve limite de resistência de 526. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Força máxima, isso. Limite de resistência de 526, né? E o escoamento 409. Escoamento 409. E aí nós tivemos o ferro fundido, o outro é o ferro fundido cinzento. Esse é o frágil, certo? Nós tivemos aí limite de resistência de 303 MPa. Isso aqui é tudo MPa, tá? MPa, que nós convertemos lá na hora. E o aço carbono, ASTM A285C, limite de resistência foi de 461 MPa, limite de escoamento foi 317 MPa, o alongamento foi de 36, olha o alongamento, 36,6%, e a redução de área foi de 64,34%. Então aí, ó, a gente conseguiu então entender que o ferro dúctil ele até tem uma resistência, né? Ele teve também aqui, deixa eu ver aqui, o alongamento. Esse aqui também tem um alongamento, ó. Ele não tem redução de área, mas ele tem um alongamento de 17%, 17,9%.
Isso, estamos esquecendo disso. Então, ó, então nós temos aqui o ferro dúctil com resistência, tração, limite de escoamento e alongamento, tá? Lembra lá que nós olhamos o material, esse material, né? Vamos ver quanto que era lá o limite, 300. Olha aqui, ó, o ferro dúctil lá na norma, no ASME, a gente viu que era 300, né? Deixa eu anotar aqui em outra caneta. Esse aqui, ó, era de 300 e não tinha outra especificação, né? Aqui, ó, o aço a gente tinha lá 380, tá? De especificado. E aqui 205 MPa. Então, ó, então aqui a gente já viu que estava aprovado esse aço aqui, ele está aprovado. Esse material ferro dúctil também deu bem acima, tá vendo? Pode ser usado, não teria problema. Ele tem um alongamento de 17%, muito menor, claro, do que 36,6% que é do aço. Então isso é visivelmente notável na hora que a gente olha para o corpo de prova. E aí o ferro fundido cinzento, que é o frágil, lembra que esse aqui é extremamente frágil. Lá a gente até mediu mais ou menos quanto que ele tinha, né? Lembra que ele era de 22 milímetros e foi para 22,6 milímetros. Quer dizer, praticamente 3% deu lá, 3% de alongamento. Isso não é medido, né? A gente só fez para efeito de teste, para que vocês entendam que esse material é muito frágil e materiais frágeis não podem ser utilizados. Quando que a gente especifica então o material para fabricação? Através do ASME. O ASME já te dá todos os parâmetros necessários lá. E aí basta você comprar de forma correta esses materiais, tá certo? Aqui ficou bem claro então, né? Para que vocês possam analisar e possam ver que a microestrutura do ferro dúctil, né, tinha lá a grafita, né? A grafita dele, o grafite, ou as grafitas estavam esferoidais, né? Você viu no ferro fundido cinzento que as grafitas eram veios de grafita, então por isso que ele se torna mais frágil. E já o aço carbono, ele tem então grãos, na sua maioria ferríticos, que são grãos mais maleáveis, né? Mais dúcteis, e na sua minoria lá, sei lá, de 15 a 20% de perlita distribuída de forma bandeada, até mostrando ali que ele estava então, ele tinha um trabalho, né, a quente ali, que era uma chapa, né, uma chapa a 285 graus C. Aqui estavam as propriedades mecânicas. Eu queria muito que vocês então assistissem, né, se tiver dúvida, assiste de novo, veja os vídeos novamente, para que vocês consigam, para que isso aqui entre na sua cabeça, você consiga entender o conceito, né? Por que o conceito é importante, gente? Eu sempre costumo dizer que você precisa conhecer totalmente o ASME. Não, você não precisa conhecer totalmente o ASME. O ASME é para consultar. São mais de 700 páginas, né? Para que você vai saber ele de cor? Não, isso é impossível. Então você tem que consultar, saber consultar o ASME. Sabe consultar o ASME? E tem o conceito da metalurgia, então você está no caminho certo, tá? Se você tem o conceito da metalurgia e sabe usar o ASME, você está no caminho certo. A NR13 ela fala sobre integridade e segurança. E integridade está aqui na ciência dos materiais. Por isso que agora eu estou dando um pouco nessa pegada aí de ensinar para os meus alunos, né, para vocês que estão aí me seguindo, essa questão da metalurgia, mostrando para vocês como que funciona. Hoje a gente foi num laboratório, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os resultados, né, para que vocês tenham os laudos completos desse estudo, e também vou deixar para vocês aí o link da maratona, né? Vocês viram que eu estou com a camisa aqui da maratona NR13, então assim, só finalizando aqui, eu queria mostrar e falar para vocês que eu vou deixar o link da maratona aqui embaixo também, que é a semana do dia 6 de abril, nós vamos ter lá 3 cursos. Inclusive um curso vai falar sobre caldeira, um curso sobre válvulas de segurança e manômetros, como calibrar, e um curso sobre vasos de pressão, né? Metodologias para avaliação da PMTA e espessuras mínimas. Então eu vou ensinar vocês a calcular a PMTA desses vasos de pressão, beleza? Bem, vou ficando por aqui hoje, queria agradecer novamente a todos vocês
Quem ainda não curtiu aí, curta, né? Compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas de profissão, para que eles também possam ter esse material, né, rico em conteúdo técnico. E espero vocês lá na maratona no dia 6, tá certo? Forte abraço para vocês. Respire fundo, né? Respire fundo e cuide da sua saúde, se proteja, né, contra esse mal que está tendo aí nesse mundo. E pense sempre positivo, cara. Pense sempre positivo, porque isso vai ajudar muito a vocês, tá certo? Se você não faz parte também da comunidade NR13 do Telegram, vou deixar também um link aqui embaixo para que você possa fazer. Forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!